O universo da DC é extremamente antigo, e por isso possui raças e espécies muito velhas, que são bem anteriores à humanidade. E nesse vídeo eu vou contar a história das mais antigas raças do universo, até chegar na humanidade. E para saber mais sobre a linha do tempo do universo DC e as suas mais relevantes raças, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, eu só preciso dizer que esse não é o meu primeiro vídeo sobre o tema. E na verdade, isso faz parte de uma série sobre a história do multiverso da DC. Tanto que no vídeo passado, eu falei das entidades mais velhas, como a Grande Besta do Mal, o Overvoid, a Presença, a Perpétua e os Arcanjos, entre vários outros. Então vale a pena conferir, e o link estará na descrição e no card no final do vídeo. E então, nesse vídeo passado, eu parei no exato momento que o multiverso foi criado. E esse evento aconteceu há 19 bilhões de anos atrás. E nos bilhões de anos seguintes, a vida começou a aflorar por todo o multiverso. Mas duas raças evoluíram antes de qualquer outra. E uma delas foi uma raça que vivia em um planeta chamado Malthus, e que por consequência foram chamados de Malthusianos. E esses Malthusianos evoluíram muito rápido e se tornaram uma das primeiras espécies conscientes do multiverso. E vale lembrar que nessa época os Malthusianos não tinham a aparência que tem hoje. Eles eram fisicamente muito parecidos com os humanos, só que com pele azulada. E portanto, eles tinham uma altura muito semelhante à nossa e cabelos normais. Só que não se sabe exatamente quando que foi que os Malthusianos surgiram. Eu acredito que isso deve ter acontecido por volta de 13 bilhões de anos atrás. Só que a história do multiverso só começou a ficar mais clara a partir dos 10 bilhões de anos atrás, porque nessa época os Malthusianos já eram uma espécie extremamente avançada, muito mais avançada em todos os sentidos do que a humanidade é hoje. E cara, há 10 bilhões de anos atrás, nem a Terra e nem o Sistema Solar pensavam em existir. Mas ainda nessa época, um cientista malthusiano chamado Crona resolveu fazer um experimento muito ousado. E esse experimento era usar a sua tecnologia para observar o início de tudo, o momento da criação do multiverso. E a tecnologia e o nível evolutivo dos Malthusianos já era tão grande que ele de fato conseguiu, e ele viu a mão da criação. O problema é que esse experimento gerou uma série de problemas e ameaças ao multiverso. Em outras palavras, o Crona cagou todo o multiverso. E depois dessa presepada do Crona, os Malthusianos se sentiram culpados e responsáveis pelo ocorrido, e se mudaram para Oa, um planeta que está no centro do universo. Então eles decidiram combater o mal e lutar por um universo mais pacífico e ordeiro. E essa foi a forma que eles encontraram de minimizar o dano gerado pelo Crona. E foi nesse momento que eles passaram a se chamar de os Guardiões do Universo. Os Guardiões do Universo, onde vencer o mal. Mas antes deles deixarem Malthus, eles estudaram a genética de lagartos e aprimoraram eles. Mas quando os Malthusianos foram para Oa, eles deixaram esses lagartos para trás. E esses lagartos, agora mudados geneticamente, evoluíram e se tornaram os Psions, uma das raças mais antigas do multiverso. E esse evento deve ter acontecido por volta de 9 bilhões de anos atrás. E com o passar dos milhões e bilhões de anos, esses Psions se tornaram muito perigosos e viraram verdadeiros conquistadores, especialistas em genética. E nos próximos 4 ou 5 bilhões de anos, os Malthusianos fizeram alianças com outras espécies que estavam surgindo e tentaram até remover a magia do multiverso, entre várias outras coisas, sempre com o objetivo de tornar o universo um lugar mais seguro. Até que, há 4 bilhões de anos atrás, eles tentaram criar uma polícia intergaláctica. E para isso, os Guardiões do Universo criaram androides, que estavam armados com uma pistola tecnológica que também usava a energia das baterias energéticas. Só que essa ideia, para variar, não deu nada certo. Na verdade, os Guardiões só causaram mais problemas para o multiverso, porque esses androides se rebelaram contra eles, iniciando uma guerra.
e os Guardiões conseguiram destruir muitos deles e tirar o poder de outros, mas até recentemente esses caras foram um problema. E depois disso, os Guardiões, que aprenderam alguma coisa com a última experiência, não tentaram mais criar uma espécie, e sim usar uma espécie que já existe, e que também é muito antiga, que são os Halas. E então, em torno de um pouco mais de 3 bilhões de anos atrás, os Halas se tornaram uma polícia intergaláctica, trabalhando para os Guardiões do Universo. Mas como os Halas não apresentaram o desempenho esperado, os Guardiões aprimoraram ainda mais o seu método e criaram os Anéis Energéticos e, consequentemente, a Tropa dos Lanternas Verdes. E isso aconteceu há cerca de 3 bilhões de anos atrás. E então, a Tropa dos Lanternas Verdes é muito antiga e foi considerada o grande sucesso dos Guardiões. Mas meus amigos, como vocês vão lembrar, eu disse lá no início do vídeo que duas raças se desenvolveram mais rápido do que as outras. E eu falei dos Malthusianos, e então falta mais uma, que no caso é o povo de Cilia. E em alguns relatos, o povo de Cilia foi a primeira espécie consciente do multiverso, e não os Guardiões, mas isso é sim muito controverso. Mas o fato que vocês precisam saber é que eles são uma das primeiras raças, e eles são tão evoluídos que eles transcenderam a matéria, se tornando entidades de pura energia mágica. E como vocês já devem ter percebido, eles tomaram um caminho evolutivo totalmente diferente dos Guardiões do Universo. Porque enquanto os Malthusianos se focaram na ciência, o povo de Cilia se focou na magia. E atualmente eles são conhecidos como os Lordes da Magia. E uma outra diferença entre eles e o Malthusiano é que a galera de Malthus assumiu a missão de policiar o universo, enquanto os Lordes da Magia se dividiram em duas ideologias opostas, conhecidas como o Caos e a Ordem. E a missão deles não era exatamente proteger o universo, ou se envolver na luta do bem contra o mal, mas sim espalhar pelo universo o conceito de caos e ordem. O caos e a ordem são mais do que formas de magia, são também estilos de vida e uma forma de ver o universo. E por isso, a função dos Lordes da Magia é influenciar as raças do multiverso que despertaram a magia. E essa guerra entre o caos e a ordem acontece desde os primórdios do universo. Mas como eu disse, mas que é importante reforçar, é que os Lordes da Magia não influenciam apenas a magia na Terra, e sim a magia em todos os lugares do multiverso. Mas depois da criação da Tropa dos Lanternas Verdes, bilhões de anos se passaram, e agora a Terra tem vida, e a humanidade se aproxima de seu nascimento. E os marcianos nessa época já existiam, e portanto eles são uma raça mais antiga do que a humanidade. Só que nessa era do universo, eles eram conhecidos como os The Burnings. E a partir desse ponto, começará a história da humanidade e também de Marte. Mas esse assunto ficará para o próximo vídeo. Então lembre-se que nesse vídeo nós paramos há centenas de milhões de anos atrás. Mas agora eu gostaria de falar só mais algumas coisinhas. E uma delas é que essa linda história dos Lordes da Magia foi alterada pela DC. E agora os Lordes da Magia são apenas humanos que oprimiram a coitada da Hecate. Ou seja, foi a maior cagada que eu já vi a DC fazer. Eu não saberia uma forma mais burra de destruir toda a mitologia de uma série de personagens como a DC fez. Burro! 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 Sério, isso foi um monumento à burrice. Merecia um prêmio Nobel. Sério, o cara que pensou isso nem pode ser considerado um ser racional. Mas tudo bem, deixa pra lá. Mas uma outra coisa importante a dizer é que existe uma outra espécie que pode, talvez, competir com o povo de Cilia e com os Malthusianos em relação à idade. E eles são os Gildishipan, mas a sua história é muito confusa e com poucos detalhes, então não tem como dar certeza. Mas por esse vídeo é isso, e no próximo vídeo da série eu vou continuar a história da DC, só que agora contando sobre Marte e sobre a humanidade, o que inclui seres muito antigos como Vandal Savage, civilizações como Atlântida, até chegar a Macedônia, Egito Antigo e etc. E por isso, se inscreva no canal para não perder essa série que vai ser muito legal, e também ative o sininho para receber as notificações.
E caso eu tenha esquecido alguma espécie, deixe nos comentários que eu posso trazer uma ratificação em vídeos futuros. E se gostaram, deixe o seu like porque ele ajuda demais. Agradeço a todos desde já e até a próxima!